Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Louvores assim que ressaltam muito bem a soberania de Deus. E um Deus que é soberano, que Ele habita os pés, Ele tem na verdade a terra, os montes, como estrado, como descanso para os seus pés. E ainda assim, Ele se faz carne e habita entre nós, e não somente isso, por meio do Espírito Santo, Ele habita em nós. Louvores assim nos fazem, nos conduzem a uma consciência para próximo, para cada vez mais perto do trono da graça do Senhor. E eu queria que você ainda nesse espírito de adoração, você abrisse a Escritura aí conosco, abrisse a Escritura aí comigo, no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo escreveu João, a partir do verso 15, amém? No capítulo 1, a partir do verso 15. Eu queria ler este texto com você. João capítulo 1, verso 15. Está escrito assim: João dá testemunho dele, de Cristo. Ele exclama: este Cristo é aquele de quem falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. E este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, e declarou abertamente: eu não sou Cristo. E então lhe perguntaram: quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? E ele disse: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E João respondeu as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se você não é o Cristo, e nem Elias, e nem o profeta? E respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. E tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele a quem eu me referi quando eu disse: ele vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido,
se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. E João disse: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça aí onde você estiver. Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Teu Filho agora, eu peço que o Teu Espírito possa ir quebrando as barreiras dos corações. É o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos ter os melhores argumentos, nós podemos expor a melhor teologia, mas se não for pelo Teu Espírito Santo, nada, absolutamente nada será entendido, compreendido e crido. E eu te peço agora que o Teu Espírito, aquele mesmo Espírito que desceu sobre o Teu Filho, e que não só desceu sobre o Teu Filho, mas permaneceu em Teu Filho, este mesmo Espírito esteja hoje agindo em nossos corações, em nome de Jesus. Esse texto é um texto bastante esclarecedor para todos nós que estudamos a Escritura. Quando eu digo esclarecedor, eu estou tentando explicitar o que de fato significa o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e o que representa Cristo. E há algo impressionante neste texto. João Batista, ele tinha uma proximidade parental de Jesus. Era uma proximidade parental, porque Isabel era prima de Maria. E sendo prima de Maria, João Batista também se fazia consanguineamente vinculado a Jesus por um ascendente, provavelmente um tio-avô, mas eles estavam vinculados consanguineamente. João Batista, ele recebe sobre ele o Espírito que repousou também sobre Elias. E note que quando nós falamos do dom profético que se manifestava no Antigo Testamento, desde Abraão, Isaque, Jacó, também em Moisés, e depois em alguns dos juízes, em vários dos juízes, a Escritura em muitos momentos vem dizendo que de repente o Espírito Santo desce sobre aquele juiz e ele é incumbido de alguma missão para novamente libertar Israel e trazer Israel de volta à consciência de culto e adoração ao Senhor. E depois dos profetas, como foi no caso do profeta Elias, o profeta Eliseu, Natã, já ali anteriormente, junto a Davi em Samuel, que é também anteriormente a Elias e Eliseu, porque Elias ele atua junto ao rei Acabe, e Natã, Samuel, eles atuam ali nas proximidades do rei Davi. Outros profetas, como Jonas, que atuou junto a Jeroboão II, e mais à frente nós vamos ver em Jeremias, que atuou profetizando enquanto Jerusalém estava ali pronta a ser atacada por Babilônia, e Ezequiel, já no cativeiro, junto à Mesopotâmia, ele profetiza também. Mas todos esses, o Espírito Santo ele descia e eles passavam a falar em João Batista da mesma forma. Esta voz se tornava audível, perceptivelmente audível, não era simplesmente uma sensação que repousava sobre o profeta, e a partir dali ele tinha uma epifania, e a partir dessa epifania ele começava a falar das coisas de Deus. Não, essa voz se fazia audível de modo que ele sabia que o Senhor lhe tinha dito como que seria a manifestação e como que ele poderia reconhecer o Cristo. Entendam isso. Ele tinha conhecimento de
toda a Escritura, de toda a Taná, de todo o Velho Testamento. Ele era o último profeta, depois dos 400 anos de total silêncio. Ele era o último profeta que falaria conforme o Antigo Testamento, precedendo o Cristo. Mas ele não era capaz de reconhecê-lo. Isso porque quem está diante da sombra, quem passou a vida inteira apenas olhando para a sombra, dificilmente vai conseguir identificar a silhueta, identificar a realidade de quem é o dono daquela sombra. Dificilmente. É diferente quem está diante da realidade das coisas. Por exemplo, nós temos aqui um caboquinho bem pequenininho, né? O Alisson. Acho que ele tem aí beirando os 2 metros. É aquele cara que toca a lâmpada só levantando assim a mão, né? Você vê a sombra do Alisson, depois de você conhecer o Alisson, se você estiver parado em algum local, o sol estiver atrás de você e o Alisson chega assim, você estiver sentado e você vê aquela sombra postando atrás de você, você fala: meu amigo, o Alisson está atrás de mim. Porque você o conhece perfeitamente. Você conhece, sabe, a carequinha vai aparecer, a silhueta da barba vai aparecer. Ele vai aparecer lá do jeito que você fala: se não for, eu sabia que era você. De olhar, você consegue interpretar que era o Alisson. Agora para analisar. A vida toda, durante aproximadamente 1.200 anos, de modo espaçado, com apenas gotejando, aquela sombra, ela ia se revelando como uma projeção do que seria o Filho de Deus. De modo que quando o Filho de Deus se manifestasse, nem aquele que é o último profeta conseguiria reconhecê-lo se não fosse por um sinal claro. E o sinal se estabelece da seguinte forma: primeiro, ele ouve. Uma voz me foi dita de que o sinal do Cristo, de quem seria aquele que viria após mim, mas existe bem antes de mim, o sinal se estabeleceria porque ele veria o Espírito Santo descendo sobre ele. Não é uma pomba, é como uma pomba. E o Espírito Santo, ele perceberia o Espírito Santo repousando sobre ele, e não somente isso, permanecendo. 2 sentidos claros se manifestam primeiramente para João Batista. O primeiro é o ouvido. Ele sabia muito bem quem tinha lhe incumbido daquele ministério para o qual ele estava predestinado, porque João Batista, ele não teve qualquer tipo de escolha desde a sua vida, assim como Cristo. Cristo, ele não teve qualquer tipo de opção ou de escolha. Estava predeterminado, predestinado, que ele existiria para aquele determinado fim e propósito. E João Batista saberia, enquanto ele estava ali, junto ao Jordão, um jovem de uma idade muito próxima a Jesus Cristo. Ele tinha apenas 6 meses de diferença de Jesus Cristo em idade. Eles eram 2 jovens que estavam ali nas proximidades dos 34 anos, porque de fato Jesus nasce provavelmente no ano 6 antes de Cristo e ele morre. Isso exatamente historicamente, ele morre no ano 30, ou seja, Jesus morreu por volta dos 36 anos de idade. É lógico que a nossa cultura estabelece como 33 anos, porque a Escritura diz que por volta dos 30 anos ele começou a exercer o seu ministério. Mas quando você vai para o tempo em que Herodes, o Grande, ele existiu, ele morreu no ano 4 antes de Cristo. E Jesus já havia nascido quando Herodes o Grande, ele estava ainda vivo, porque Herodes o Grande perseguiu o mestre, tentou matar o mestre. Então por isso que nós sabemos exatamente que Jesus, ele entra naquela entrada triunfal, foi no ano 30 depois de Cristo, mas
por entre 34 e 36 anos foi mais ou menos a idade em que Cristo, ele de fato morre na cruz pelos nossos pecados. Entendido isso, é lógico que são fatos históricos, porque senão a história não bate, senão não casa com a realidade dos fatos. Mas, retornando aqui, aqueles dois jovens, de pouco mais de 30 anos, eles tinham um propósito em si. Eles eram parentes consanguineamente, mas, depois de ouvir, foi necessário que ele pudesse ver. Toda experiência com Deus se estabelece, ainda que num sentido espiritual, a partir de dois fatores: o ouvir e o ver. A Escritura lá em Romanos 10 vai nos dizer o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu amo muito o livro de Jó, porque o livro de Jó é um livro que ele vai destruindo as leis básicas que, durante toda a história da humanidade, permeou o inconsciente coletivo. E que leis básicas são essas? São as leis de causa e efeito, são as leis kármicas, de que se você fez algum mal, necessariamente você vai ter que experimentar o mal. E se você sempre fez bem na tua vida e agiu com justiça, necessariamente o mal não pode te alcançar. Ou seja, tudo sempre depende daquilo que você faz, de bem ou mal, é sempre uma questão que está vinculada a méritos ou deméritos. Mas isso não casa com a realidade dos fatos quando nós fazemos uma análise simples da vida. Os espíritas tentam converter isso, transformar isso, converter isso em algum tipo de dinâmica. Por exemplo, quando você está diante de uma criança de 2, 3 anos e que vive uma doença terrível, um espírita vai dizer: não, mas isso acontece porque na vida passada ele fez alguma coisa de errado. Ele precisa trazer uma explicação, ainda que na sua perversidade. Eu digo, esta é uma explicação perversa, porque eu estou culpando uma pessoa totalmente inocente. Quando eu falo inocente, no sentido de que ainda não manifestou qualquer tipo de vontade para a perversidade. Mas eu estou culpando ela do mal que ela vive. E aí eu digo, tanto que isso é covarde, olhar para as crianças da Etiópia, que sofrem com fome, que sofrem todos aqueles desastres, olhar para tudo isso e apontar para aquela criança e dizer: a culpa é tua. Meu Deus! Isso é de um grau de perversidade que só os espíritas não conseguem entender, o quanto a sua forma de crer é terrível, é vil, é maldosa, é perversa em si mesma. Porque de fato, a experiência do bem ou do mal não depende especificamente de nada disso, e Jó veio para nos dizer isso. Os seus amigos dizem: não tem como. Você só vive isso se porventura você fez alguma coisa errada. Seus 3 amigos o tempo todo se contrapõem. E ele diz: não, eu já vi perversos prosperando na sua perversidade. Tem perversos que eles vão agir de modo perverso a vida toda, vão ganhar milhões com contratos milionários na sua perversidade, e a sua psicopatia é tão profunda que eles não vão ser visitados sequer por aquela culpa que nos visita, por aquele sentimento emocional, pelo nosso sistema límbico que lança dentro do nosso corpo uma bomba química que nos faz perceber quando nós cometemos algum tipo de maldade. Porque quando a gente acabou de falar algo mal para o nosso irmão, quando a gente brigou de modo injusto com a nossa esposa, quando a gente de alguma forma foi injusto com os nossos pais, normalmente nós seremos visitados pela experiência da culpa. E o perverso, ele muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não será sequer visitado. Há poucos dias eu mostrava para minha esposa o vídeo de uma moça
que ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia. Ela é psicopata. E ela falou que ela não faz ideia do que é o sentimento de compaixão e não faz ideia do que é o sentimento de culpa. Ela não faz ideia do que é a sensação, essa bomba química que te faz às vezes chorar, que te faz correr e se derramar amargamente pelos teus atos de maldade. Ela não é visitada por nada disso. O seu corpo não opera em favor dela para ela conseguir ser visitada por essas sensações. Graças a Deus que a fé não depende do que se sente, depende de fato do que se crê. E mesmo uma pessoa perversa assim, ela sendo consciente do seu pecado, por fé, ela é capaz de simplesmente dizer: eu não mais produzirei maldade. E o arrependimento a pode alcançar, não de modo tão simples como nos alcançará, mas a pode alcançar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Jó vive toda a sua calamidade até o âmago e o mais profundo do seu ser. E depois de experimentar toda a sua calamidade, e que a voz de Deus se apresenta para ele num redemoinho, no meio da tempestade, no olho do tornado, a voz de Deus se manifesta para ele. A partir daquele momento, ele pode dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Mas hoje os meus olhos te contemplam. Existem sentidos espirituais. Eu não estou falando de sensação almática, nem sensação emocional. Mas existem sentidos espirituais que só vão ser abertos na consciência do ser humano. Parece que eu estou falando de um mistério, vai abrir um terceiro olho na cabeça, nada disso, gente. Entendam isso. Mas existem sentidos, percepções espirituais, maturidade espiritual que só vai se manifestar no homem a partir das intensas lutas e muitas das vezes dos intensos sofrimentos. É como um bebê que acabou de nascer. Hoje não, né? Porque os meninos hoje nascem tudo de olho aberto, já mexendo no celular. Mas antigamente os meninos ainda nasciam de olho fechado, tudo colado assim. Os meninos demoravam, quase que esperava cair um umbigo para o menino abrir o olho pela primeira vez, né? Era quase assim, abria o olho com o umbigo. Hoje os meninos já sabem assim: opa, cheguei, estou aqui. Os meninos estão espertos demais hoje em dia. Mas isso tudo, essa percepção de conseguir ler as coisas, ler a vida, ler o mundo por um novo prisma, através de uma nova ótica, através de uma nova percepção de realidade, fazer uma leitura, seja do bem, seja do mal, seja da calamidade, seja do dia da fartura, seja do dia da necessidade, seja do dia da alegria, seja do dia da tristeza, seja do dia do riso fácil, seja do dia do choro que nos lança ao chão, em qualquer momento desse. Quando nós passamos para uma consciência de maturidade mais plena, que advém normalmente de muito sofrimento, é que a gente começa a entender a realidade das coisas que hão de vir. Até então, ou existem pessoas que nem até então, mesmo diante da calamidade, diante do sofrimento, elas vão continuar tateando no escuro, porque não vão ser capazes de fazer uma leitura da realidade conforme a realidade das coisas manifestas em Cristo e no seu Evangelho. Essas pessoas, elas normalmente são levadas facilmente pelo encantamento das sombras. Eu digo para vocês, ler o Velho Testamento é extremamente saboroso. Em muitos momentos, quando chega nas genealogias, eu sei que vocês pulam. Eu sei. Não está grande demais, poxa. Primeira Crônicas,
até quase o capítulo 7 é só genealogia. Jordânia, é cansativo demais, eu já pulo, vou para quando acaba ali. Aquele monte de nome não faz sentido para mim. Mas, normalmente é extremamente prazeroso. E eu vou sugerir, escolha uma Bíblia que tenha uma linguagem mais fácil para vocês lerem. Porque uma linguagem muito arcaica, de fato, é difícil, né? É bom para quem é falso profeta, né? Ou para quem diz que é cheio do Espírito Santo, porque começa a falar de modo bem antigo, né? Aí fala, não, mas eu começo, na hora que eu sou tomado pelo Espírito, falo, eis que te digo, né? É porque Deus é antigo, então tem que falar de modo antigo também. Porque senão ninguém vai acreditar aí não. Porque se eu falar, eu vou dizer para tu, a pessoa fala, não, aí não tem autoridade. Eu não tenho autoridade. Agora se eu falo, eis que eu te digo, meu amigo, o cara chega e estremece. Cabelo até a ponta do pé, ele sente um arrepio diferente. Estou dizendo isso para vocês, igreja, porque o Velho Testamento, ele é essa manifestação, como eu disse para vocês, de sombra. Ele vem apresentar um monte de festas que apontam para o Criador, mas apenas são uma projeção do Criador. As inúmeras festas que ali existem, basicamente 7 festas estabelecidas, no mês de Sivan, no mês de Nissan, depois no mês de Sivan, depois no mês de Tise, e aí 2 festas que vêm após o tempo da lei, no mês de Quisleu, outra no mês de Adar. Todas essas festas, tudo isso é bonito de se ver, é interessante, é curioso de se saber, mas isso daí são apenas sombras. São apenas projeções. Há pessoas que são muito apaixonadas pelas sombras e pelas projeções, que eles amam o encantamento da tradição. O catolicismo romano é uma religião extremamente herética, não preciso ter papas nas línguas para dizer. É extremamente herética, mas ela é totalmente baseada em tradições. Vocês conseguem ver Jesus vestido numa mitra, levantando o incensário, pegando um negocinho, jogando em cima das pessoas, e depois ele andando e para com aquelas vestes vermelhas ou azuis, aquele negócio colorido aqui. Vocês conseguem ver Jesus dessa forma? Isso se parece com o nosso Jesus? Isso se parece com algum dos nossos apóstolos? Se parece muito com os sacerdotes conforme o Antigo Testamento, porque aquilo foi sendo adotado pela cultura católica e eles precisavam se revestir de algum tipo de autoridade. A história papal, por exemplo, ela é carregada de lascívia, de filhos bastardos, é carregada disso. Os caras, eles faziam o seu voto de castidade e eles se tornavam celibatários, mas, por exemplo, Roma, que era onde se estabelecia a principal capital e o principal centro religioso, era uma cidade de prostitutas. Santa Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, quando ele fala assim, eu quero ir para Roma, que é a capital do mundo, é o centro do mundo, e Roma, que adotava um monte de filosofias, eles amavam os estoicos, eles amavam outras correntes filosóficas, como os epicureus, eles amavam o platonismo, o neoplatonismo, outras correntes religiosas que eram de mistério, como o maniqueísmo, e tudo isso eles amavam, todas essas coisas. E Agostinho também era apaixonado por tudo isso. E a retórica era uma profissão da época, onde você, que tivesse algum tipo de eloquência, e você estudasse os discursos e a forma de se posicionar enquanto você discursava, isso basicamente era a retórica. Agostinho de Hipona fala, eu quero ir para Roma. E a mãe dele falava, eu conheço esse menino, coitado, ele não é flor que se cheire. Quando ele for para Roma, ele vai entrar de cabeça, porque lá é um antro de prostituição. No meio dos padres era um antro de prostituição. Eles se revestiam daquelas túnicas, se revestiam daquelas vestes, eles se colocavam diante daquela
autoridade, que muitas igrejas evangélicas mais tradicionais converteram isso para um paletó, terno e gravata. Se você não tiver vestido assim, então você não tem autoridade para falar, para pregar, para nada disso. E até hoje, muito do religiosismo repousa não só sobre o catolicismo, mas sobre o evangelicalismo também. Mas entendam, tudo isso era apenas para uma representação. E hoje não é diferente. Há muitos padres sinceros, sim, mas há muita representação. E grande parte do seu entendimento acerca das coisas se baseia unicamente na tradição. Tradição que muitos deles não conseguem nem perceber que são em si mesmas, entre elas, contraditórias. Tradições contraditórias. Tradição e contradição acontecendo ao mesmo tempo no meio deles, mas não conseguem ter essa percepção, porque na verdade existe sempre uma necessidade de correr para um mundo místico, existe sempre uma necessidade para voltar para as festas, existe sempre uma necessidade de voltar para aqueles calendários antigos. Existe uma necessidade de novamente se adotar alguns ritos específicos de santidade, para que a partir daqueles ritos de santidade, não toque, não veja, não fale, não pense, não faça, não isso, não aquilo outro, ou eu me torno um ascético completo, ou isso ou aquilo, e eu me escondendo atrás desses ritos, quem sabe eu consiga alcançar por uma troca, por uma barganha, a benevolência do Deus vivo. Eu tenho dito isso há alguns dias, que sempre o Senhor Ele nos entrega primeiro a benevolência, para depois Ele nos apresentar como caminho a obediência, porque a obediência de fato é o caminho de santidade. Mas o impressionante é que o Senhor sempre vai nos capacitar a nós vivermos o caminho de santidade. E a capacitação, Bruno até falava aqui um pouquinho disso, nós temos dito isso. A capacitação está no fato de você começar a cada vez mais pedir para que o Espírito Santo traga para dentro de você um desejo cada vez mais ardente, uma fome cada vez mais profunda, uma vontade cada vez mais visceral pelo teu Deus, onde Ele se torna prazer, onde muitas das vezes você está sozinho. E que experiência saborosa é essa? Às vezes você está sozinho no silêncio da tua casa, entendeu? E aí você dobra os joelhos e começa a conversar com Ele numa conversa simples. Estou aqui de novo, tudo bom? Vamos trocar uma ideia. E de repente aquela conversa simples vem se tornando acalorada, porque vai se revelando juízo sobre você. E você vai percebendo o tanto que você é indigno de se aproximar dele, mas ele diz: vem e se aproxima ainda assim. E aquele calor toma conta de você, e o choro começa a se tornar parte daquele ambiente de contemplação e de diálogo que é estabelecido. E não somente isso, de repente você se vê cada vez mais assustado, em tremor e em temor, e algumas vezes eu sei disso, porque essa experiência ela é ao mesmo tempo assustadora e saborosa. Você se vê tremendo e você se vê angustiado, mas aí Ele te acalma, e Ele se aproxima de você, e Ele diz, e Ele está junto contigo, e você sabe que Ele é um Deus real, absoluto, e Ele te coloca para que você comece a adentrar no ambiente da experiência da sua vontade. Pecados que outrora você não conseguia vencer, a tua lascívia, a tua impureza, a tua maldade, a tua mentira, a tua necessidade de fugir da tua responsabilidade, porque está atrelada à tua covardia, à tua falta de disciplina, de
poder de fato começar a iniciar um trabalho diante do Senhor e ir até o fim terminando. A tua inconstância, tudo isso começa a ser substituído por disciplina, verdade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, amor. Tudo isso vai se derramando sobre você e a experiência da vontade de Deus se torna factível, tangível pela tua vida, e o pecado, ele deixa de ser algo que exerce domínio sobre a tua vida, porque agora você é totalmente dele. E esse nunca é um caminho de sombras. Eu queria que você abrisse a escritura comigo em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6. Hoje, enquanto eu orava ao Senhor, pedindo para Ele: Senhor, me dê uma palavra para levar para a tua congregação. Minha esposa tinha ido buscar a filha dela, e eu fiz uma oração, quer dizer, antes dela ir, eu já entrei para o quarto e fechei um pouco a porta. Eu orava ao Senhor, eu pedi para Ele me dizer o que eu deveria conversar com vocês, e o Senhor colocou este texto, me levou a este texto de João para eu ler. E depois, enquanto eu me arrumava, novamente eu orei, e eu pedi ao Senhor: Senhor, escolha aqueles que virão à congregação para ouvir essa palavra hoje. Eu sei que você está aqui porque o Senhor quis que você estivesse aqui. Eu não estou falando isso como um clichê, não estou falando isso de nada. O Senhor, Ele encheu meu coração dessa convicção, de que Ele teria te escolhido a dedo para ouvir isso que nós estamos conversando hoje. A partir do verso 6 diz assim: portanto, vocês receberam, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Viver nele, viver enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. E tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Eu tenho dito que tudo isso é baseado nas religiões mais antigas. Eu consigo demonstrar isso para vocês, inclusive por meio da arqueologia. São princípios elementares deste mundo caído. Aí ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por vocês estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu quero que você entenda isso. 1200 anos se passaram de escritura, mas 400 anos de silêncio. João Batista, ele estava com mais de 30 anos, e ele ainda não tinha recebido a plenitude. Mas quando ele viu, e ele testificou do que viu, a sombra se dissipou e deu lugar à realidade das coisas. Isso ampliou a capacidade de percepção. Isso é ser espiritual. Porque o homem natural, ele não discerne as coisas do espírito. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo bem. A possibilidade de em plenitude conhecê-lo
E eu já disse para vocês, quando a Escritura fala de conhecimento, ela está falando de conexão profunda em intimidade. É entrelaçamento de espírito. É quando existe uma simbiose. Tem um filme aí da sequência da Marvel, né, que é baseado nos quadrinhos do Homem-Aranha, que é o Venom. E aí uma molécula alienígena toma conta da molécula dele, e agora eles ficam um único ser. Espiritualmente, com o Espírito Santo de Deus, para aqueles que de fato o buscam. E eu vou te convidar, se você ainda não buscou o suficiente esse Deus, cara, dobra os teus joelhos, se rende, faz que nem Jacó. Eu não saio daqui enquanto isso não acontecer. Eu não arredo o pé daqui, eu não paro, eu não... se vai demorar meia hora, se vai demorar 40 minutos, se vai demorar 1 hora, se vai demorar 40 dias. Imagina Moisés. Ele tinha visto o povo acabar de pecar, tinha quebrado as tábuas da aliança, do primeiro contato que ele teve com Deus. Ele sobe, ele tinha passado já 40 dias e 40 noites sem comer, volta de novo para o Monte Sinai, mais ou menos 2.800 metros de altura, volta para lá, e ele diz que fica prostrado diante do Senhor, mais 40 dias e 40 noites, em perdão, simplesmente sendo sustentado pela doce e terrível presença de Deus. Isso, amados, nos nossos dias, o Espírito repousava sobre as pessoas de um modo espaçado. Às vezes, Israel passava 40 anos debaixo do domínio da opressão, para se levantar alguém, para que o Espírito pudesse repousar sobre ele. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Basta que você se dobre e permita que Ele te encha. Basta que você faça isso. E esse texto continua dizendo: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Ou seja, é a partir de então vocês estão tão desejosos do Senhor, que a sua carne já não opera mais contrariamente a este desejo. Às vezes ainda existe uma inclinação que te leva a errar, que te leva a falhar, mas você vai vendo que cada vez mais, na luta contra o pecado, você vai se tornando fortalecido, porque você o tempo todo sabe onde buscar o alimento espiritual. Na oração, na meditação da palavra, na comunhão por meio desta casa de oração e do ambiente congregacional, onde nós nos estimulamos uns aos outros. Às vezes tem algum que está fraco, às vezes tem algum que está dormente, mas o que a gente faz? Enquanto você vem para a congregação, pelo amor de Deus, nós pegamos o desfibrilador e começamos a dar choque. Porque você fica perto do teu irmão que está cheio do Espírito Santo. Meu amigo, daqui um pouco ele está transbordando também. Daqui a pouco, opa, ressuscitei, voltei, saí do coma. Estou de volta à vida. Opa, eu quero evangelizar, eu quero falar das maravilhas deste Senhor, eu quero propagar esse evangelho com todo o meu coração. Eu preciso dizer para o meu vizinho, para minha mãe, para o meu filho, para o meu irmão, para meu sobrinho, para o meu cunhado, eu preciso dizer para todo mundo que este Deus é real e que Ele fala comigo e com você diretamente, sem precisar de mais nenhum mediador, porque o meu mediador é o próprio Deus.
Isso que é maravilhoso. E ele continua dizendo: Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças, e o que nos era contrária, ele removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles apenas um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Verso 16. E aqui é uma exortação muito séria. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou mesmo dos dias de sábado. Cara, esse daqui só não está mais claro. Está muito na cara que a gente não precisa voltar para sombra nenhuma. Eu vou até a sombra unicamente para entender cada vez mais onde na sombra eu poderia enxergar o meu Deus e para onde essa sombra apontou, para que mais à frente eu entenda melhor deste Deus, sim, mas continua apenas uma sombra. E aí ele vai dizendo: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça, que alguém que tenha prazer numa falsa humildade ou na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa pode contar detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque para refrear os impulsos da carne, eu peço que vocês retornem para João. Para refrear os impulsos da carne, é necessário que você entenda que a lei foi dada por intermédio de Moisés, capítulo 1, verso 17. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está em Cristo, o tornou conhecido. E no verso 15 ele vai dizer: no verso 16, todos nós recebemos da sua plenitude. Nós vamos iniciar nesta quarta-feira um estudo que, se Deus me permitir, eu quero passar por todo o Velho Testamento, entendendo festas, colheitas, semeaduras, tudo isso.
Mas não para que a gente comece a adotar isso. Nada. Nós vamos passar por isso porque quando vocês lerem o Novo Testamento no futuro, vocês vão ver como cada coisa faz sentido e vocês vão aprender a interpretar melhor toda a narrativa do Novo Testamento de modo mais profundo. Inclusive, se Deus me permitir, eu quero utilizar o Data Show para mostrar para vocês locais, para mostrar mapas, para fazer o máximo, deixar isso o máximo completo para vocês. Mas tudo isso é apenas para mostrar para vocês que a sombra, o tempo da primeira aliança foi gloriosa. Mas o tempo da segunda aliança é extraordinária, porque é plenitude. É plenitude. Eu queria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem repousado sobre nós e permanecido em nós. E a plenitude do conhecimento do Teu Filho tem se manifestado a nós. Eu sei que ainda há muita carnalidade. Eu sei que nós, como Tua congregação, ainda precisamos nos arrepender de inúmeras coisas. Eu sei que nós vivemos em um tempo de intensa imoralidade, mentira, inverdade, de intenso engano, mas nós pertencemos a um povo que vai habitar um local no futuro, Senhor, onde nunca ninguém, nem por um sequer pensamento, viveu, permeou uma mentira, porque aquele lugar é um lugar santíssimo. Aumenta na Tua igreja esse desejo por Ti, esse desejo por conhecer mais da Tua plenitude, por mergulhar mais em Ti. Aumenta o desejo na Tua igreja por se congregar como estímulo ao amor e às boas obras. Aumenta mais e mais na Tua igreja um desejo ardente por orar 2, 3, 4 vezes ao dia. Ainda que não sejam orações muito espaçadas de tempo, mas que sejam orações profundas em qualidade, e que o nosso ser esteja de fato entregue à Tua verdade. Das crianças aos adultos, aos mais velhos, dos bebês aos idosos, manifesta mais e mais da Tua plenitude nos nossos corações. E que isso impacte as nossas famílias por meio de perdão, por meio de reconciliação e transformação, que impacte os nossos relacionamentos de amizade, nossos relacionamentos no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, que esta plenitude impacte os nossos relacionamentos com filhos, que impacte os nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, porque homens aqui santificarão o seu casamento por meio da santidade, mulheres também santificarão o seu casamento por meio dessa santidade que vai se manifestar e desse profundo desejo que há em Ti. Pois na Tua presença há plenitude de alegria e de prazer, e que os nossos corações se tornem mais desejosos, e que o nosso ser se deleite mais em Ti, e que os nossos olhos consigam ver com discernimento do Evangelho, e que as nossas vidas cantem e clamem e manifestem a fragrância
do perfume de Cristo onde quer que nós cheguemos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Dá aquele abraço gostoso no teu irmão. Quarta-feira, às 7h30 em ponto. Lembrem-se disso. Estamos aqui às 7h30. Não se atrasem um minuto. Nós já dobramos o nosso joelho. Vamos dobrar o nosso joelho, orar. E 8h15, 8h10, 8h15, começamos com o nosso estudo bíblico. Amém? Que Deus abençoe você.